Então é muito comum a gente apresentar dúvidas de quais exercícios utilizar dentro da musculação. Eu trouxe aqui algumas dicas para a gente entender como que a gente pode selecionar os exercícios. Então, primeiro, a gente deve entender sobre a ação do músculo que a gente deseja ativar. Por exemplo, o bíceps braquial é um potente flexor do cotovelo. Então, se eu sei que o bíceps braquial, por exemplo, ele é um potente flexor do cotovelo, eu preciso selecionar exercícios que apresentem essa ação muscular e esse movimento articular. Outro exemplo, o grande dorsal, latíssimo do dorso. Ele é um extensor do ombro, ele é um adutor do ombro e ele realiza também, por exemplo, a rotação medial. Mas a gente não vai pensar tanto na rotação medial. Então, a gente tem que ter exercícios que tenham como movimento articular a adução do ombro e que tenham como movimento articular a extensão do ombro. Logo, as puxadas e as remadas são boas classes de exercícios. E entender também sobre os vetores, ou seja, qual é a direção dessa força. Por quê? Porque entendendo qual é o vetor, eu posso buscar exercícios que se completem e que não se repetem. Então, por exemplo, entender a ação do músculo, os movimentos articulares realizados pela articulação e pelo músculo também, e entender sobre os vetores. E dessa forma, o que você vai buscar em relação aos exercícios é que esses exercícios eles se complementem e se completem. Por quê? Se você ficar... Vamos botar o exemplo do grande dorsal. Você vai fazer uma puxada com a barra romana, você vai realizar uma puxada com a barra pela frente e você vai fazer a barra fixa com a pegada aberta pela frente também. Então, se você analisar a característica desses exercícios, são características articulares e até musculares, de certa forma, próximas. O que você pode fazer? Selecionar uma puxada, uma remada, variar, por exemplo, o posicionamento das mãos numa puxada, uma pegada mais aberta ou uma pegada mais fechada, mudar, por exemplo, o movimento articular. E quando você analisa os exercícios que você selecionou, você entende que esses exercícios eles estão se completando e não se repetindo, ou seja, mais do mesmo. Tá? E não há problema também em uma sessão você enfatizar determinado movimento articular, enfatizar determinado gesto motor, mas o ideal é que ao longo do tempo você vá fazendo essas variações de exercício.